Olá, muito boa tarde. Estamos aqui esperando nosso companheiro Ricardo, né? Ricardo foi presidente do Rotary Paulista, é atual presidente do Rotary Paulista e vai estar com a gente hoje aqui batendo um papo um pouquinho sobre cultura de paz. Então, já Ricardo deve estar entrando. Quero agradecer a presença de todos, né? A família Espro, nossos queridos companheiros do Rotaract. Estou aqui com ele no computador. Já estamos aqui só aguardando o Ricardo, que está chegando. Já ele já está no WhatsApp aqui, tentando contato. E, claro, a gente sabe que nesses momentos é sempre complicado essa questão de sinal, de rede, mas vamos lá. Deixa eu aproveitar e já está aqui pedindo a vocês que curtam as nossas redes, né? Conheçam o nosso Instagram, né? Esse aí é só curtir, virar nosso seguidor. Também curtir o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube. É só procurar lá, Rotary Recife Novas Gerações. A gente vai estar esperando. O Ricardo acabou de entrar. Deixa eu convidar o Ricardo aqui para estar com a gente nessa live. Bom, é isso aí. Enquanto o Ricardo entra, né? Meu nome é André Castelo Branco, nós fazemos parte do Rotary Recife Novas Gerações. Estamos hoje aqui para conversar comigo, nosso professor das Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão, na verdade hoje, Centro Universitário, Ricardo, né? Ricardo, ele é professor assim como eu, também é rotariano do Rotary Paulista e vai estar com a gente dentro de instantes para falar um pouquinho sobre cultura de paz. Boa tarde, Tiago, tudo bom? Tiago Geraldo, nosso protocolo, o protocolo do nosso clube, do Rotary Recife Novas Gerações. É sempre um prazer contar com a presença de vocês. E vamos aí seguir aqui, esperando o Ricardo. Eu já fiz o convite para ele entrar na live, não sei porque ele ainda não entrou. Fala, Ricardo, tudo bom? Ricardo, é o seguinte, eu vou te chamar para aparecer na live. E quando eu chamar, deve aparecer aí um negocinho para você aceitar. E aí você aceita esse convite, tá certo? Ricardo Andrade, vamos lá. Clube Rotário Mante, seja muito bem-vindo, né? Apareceu aí, Ricardo? Aqui já está já o convite já. Bom, para quem não conhece ainda, o Rotary Recife Novas Gerações é mais um clube, né? Na verdade, é um dos clubes de Rotary espalhados pelo mundo inteiro. Hoje somos aproximadamente 1.200.000 rotarianos, fazendo a diferença no mundo inteiro. O nosso clube se reúne, pelo menos, né, se reunia antes da pandemia, quinzenalmente na Casa do Estudante, ali no DERB. A gente está sempre à disposição para receber vocês. Não pegou, Ricardo? Faz o seguinte, sai e entra de novo, aí vai aparecer aí para você me solicitar a entrada, tá certo, Ricardo? E aí você solicita, logo após que você entra, aparece assim, pedir para fazer a live e tal, e aí você tenta lá. Vamos lá tentar? Ricardo já está aqui na live, está tentando a conexão para poder entrar. Bom, como eu estava dizendo, o Rotary Recife Novas Gerações, ele se reúne aos sábados, quinzenalmente, na Casa do Estudante. Obviamente, nesse momento tão delicado que a nossa sociedade está vivendo, nós estamos fazendo nossas reuniões virtuais, o que não impede de você também fazer parte delas. É só entrar em contato pelas redes e a gente vai estar
mandando para você o link da nossa reunião. Sábado que vem, às 4 da tarde, nós vamos estar num momento épico para os rotarianos, que é receber a visita do governador distrital. Para quem não é de Rotary, deixa eu só explicar um pouquinho. O governador distrital, na verdade, é o administrador do Rotary Internacional, porque o Rotary ele não divide o mundo em países, ele divide em distritos. E a cada distrito existe um governador. Esse ano é o companheiro Emílio Cunha, e ele vai estar com a gente aí no sábado, na nossa reunião virtual. Se você quiser fazer parte desse momento, é só entrar. Vou tentar de novo, Ricardo, aqui. Estou enviando a solicitação, aguardando aí a sua resposta. Agora, lá vem Ricardo. O volume está... Companheiro Ricardo. Opa, André, boa tarde. Tem que inverter a câmera, Ricardo, para a gente te ver. Tu inverteu a câmera, a gente está vendo aí a câmera. Bom, deixa eu explicar a situação. O companheiro Ricardo, ele está com um problema de saúde na família dele, a mãe dele está hospitalizada, mas ele preferiu não cancelar a live, então por isso que ele está aparecendo aí de máscara, ele está acompanhando a mãe dele no hospital, e mesmo assim vai fazer essa live com a gente para conversar um pouquinho sobre cultura de paz. Você está me vendo, André? Primeiramente, estou vendo. Eu preciso que você vá para um lugarzinho um pouquinho mais claro, Ricardo, porque está muito escuro. Né? Desde já, deixa eu registrar aqui as presenças. Tá? Dino Neto, né? Dino Neto, presidenta 2021 do Rotary Itajaí, Praia Santa Catarina, creio eu, distrito 4.652. Seja muito bem-vinda. A gente também está aqui com outras, né? Deixa eu ver. Aristelma, minha amiga Aristelma, tá? Seja muito bem-vinda, professora da EREM Arnaldo Assunção em Caruaru, trabalha comigo também aqui para ouvir esse bate-papo sobre cultura de paz, né? Então, Kézia, seja bem-vinda. Kézia Débora, nossa presidente do Rotaract Espro, também está aqui presente. Bom, Ricardo, baixa só um pouquinho a tua câmera para a gente ver melhor. Aí, agora sim, né? Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer em nome da família Novas Gerações esse esforço, nesse momento que eu acredito que esteja sendo difícil, você com sua mãe hospitalizada, e mesmo assim, doando o seu tempo para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão caro aos professores, é tão caro aos educadores, né? Tão vivo no nosso dia a dia, que é a cultura de paz. Ricardo, você tem 5 minutos para se apresentar, né? Fale um pouquinho aí quem é Ricardo Andrade. André, é um prazer imenso estar participando dessa live do Novas Gerações, que eu quero ter o prazer de conhecer presencialmente qualquer dia, em qualquer reunião, não descaracterizando e desmerecendo as reuniões virtuais, mas é lógico que o calor humano é muito mais algo salutar, uma coisa feita ao vivo. Ricardo é um professor, é um sonhador, um idealista, como todo rotariano. E é evidentemente que parte desses sonhos se resumem na edificação da construção de um mundo melhor. É para isso que o Rotary existe há mais de 100 anos, enquanto uma entidade que presta relevante serviço humanitário, defensora das causas mais significativas e das conquistas civilizatórias dos últimos anos. O Rotary tem se notabilizado por ser essa instituição respeitada a nível internacional, criadora, consignatária da criação da Organização das Nações Unidas. Então, dispensa comentário falar sobre o Rotary. Eu entrei no Rotary através de papai, Joel Andrade, que foi vice-presidente, seria presidente na gestão passada, mas por alguns problemas de ordem pessoal, eu acabei sendo alçado a essa tarefa, porque, na verdade, é mais um encargo do que um cargo. O cargo é passageiro, né, André? Você que tem bem mais anos no Rotary do que eu sabe disso. Que o Rotary, nós fazemos tudo, é um verdadeiro bombril, nós somos 1001 utilidades. E não interessa o cargo que ocupemos, porque, como eu disse, o cargo é efêmero, é transitório, mas o trabalho é continuado, é permanente.
E o desafio de fazer Rotary é o desafio de acreditar na tarefa do bem e acreditar nas causas humanitárias e no mundo melhor. É isso aí, André. Ricardo, você é professor de quê, Ricardo? Na verdade, eu sou cientista político, historiador, e leciono várias disciplinas no campo de humanas, né? Filosofia, sociologia, antropologia, historiador por formação. Então, lá na Univisa, você que, como professor, já foi aluno de lá, sabe que são mais, hoje no centro universitário, são mais de 20 cursos. Que eu me lembre aqui, eu ensinei em pelo menos 8 a 10, porque filosofia, principalmente sociologia, são matérias que fazem parte da grade da maioria dos cursos, né? De Então, humanas, né? você Então, faz parte daquele grupo que a gente tem que ter pena, né? Porque explicar toda essa bagunça histórica aí do futuro vai ser complicado, viu? é Mas verdade. Ricardo, como é que você teve aí contato, né, com essa questão da cultura de paz? Né? Olha, a cultura de... Como é que a Diga. cultura de paz apareceu na sua vida? Como é que você descobriu aí esse processo que hoje é tão próprio para o professorado, para os educadores, Na para os verdade, centros, para os educandários em geral? na verdade, mesmo antes de descobrir o Rotary, que tem em uma de suas bandeiras principais a questão da disseminação da cultura de paz, a gente já tinha nas nossas atividades religiosas essa preocupação, né? Tanto quando fui, e agradeço muito pela minha tradição e a minha formação católica, né? Mas hoje sou espírita, kardecista, né? E independente de religião ou de denominação, a bandeira da paz é algo universal, que transcende quaisquer questões de ordem ideológica, filosófica, política, econômica. É um desafio mundial, é um desafio global. E, sobretudo, André, nessa época tão difícil em que nós nos encontramos, diante não apenas de uma pandemia, mas uma pandemia que é um problema sanitário, mas nós temos um problema pior, que é uma pandemia de valores, uma pandemia de uma crise civilizatória, onde as pessoas cada vez mais vivem um dilema de ou pensar unicamente e exclusivamente em si, nos seus interesses egóicos, ou de pensar como o Rotary faz e nos conclama a fazer no próximo, pensar nos nossos seres humanos, nos nossos irmãos. Então, a cultura de paz envolve a todos nós, direta ou indiretamente. Eu sempre fui, por conta da minha formação né, na área da ciência social, muito preocupado com a questão das relações internacionais, né, da questão dos conflitos, sobretudo, não apenas as questões de guerra e de paz, mas as questões de autodeterminação dos povos, a questão da liberdade, a questão da democracia enquanto valor universal, que é uma questão muito atual da nossa agenda, não é? A democracia liberal, a democracia enquanto valor e princípio moral, ético, institucional. Nós vivemos uma crise institucional não apenas no nosso país, não é uma crise de um governo, desse ou daquele partido, uma crise mundial e uma crise de valores. Então, a questão da paz ela é urgente. E nós queremos aqui aproveitar esse espaço justamente para falar da contribuição do Rotary nesse quesito. O Rotary lançou em 1959 um livro importante, que são os chamados Sete Caminhos da Paz. E esse livro, depois do pós-guerra, foi muito importante para que nós, rotarianos, pudéssemos ter não uma Bíblia, no sentido literal da palavra, mas um conjunto de diretrizes que vão nos mostrar o qual e como o Rotary compreende o valor da paz, enquanto um valor interdisciplinar, enquanto um valor de interculturalidade, enquanto um valor de subjetividade de cada indivíduo humano. Então, a paz para nós do Rotary é algo precioso. Inclusive, até porque agora, você sabe disso, finalmente a questão do meio ambiente é incorporada, já era trabalhada por muitos clubes no mundo todo, mas oficialmente agora o meio ambiente é oficialmente uma das questões principais, uma das pautas principais da agenda rotariana. E paz e meio ambiente tem tudo a ver, né, André? Uma coisa tem relação direta com a outra. Então, deixa eu só fazer um parêntese aqui para poder. Vejo que temos alguns rotarianos aqui com a gente, né? O pessoal de Santa Catarina, o pessoal de fora do estado. Mas, assim, para quem não está entendendo muito bem, o Ricardo, ele é presidente do Rotary Clube Paulista. Como eu tinha dito no início da live, o Rotary é uma instituição internacional. E dentro das áreas de enfoque que o Rotary trabalha, ou seja, o Rotary ele realiza projetos dentro de algumas áreas de enfoque. Dentre elas está lá a paz e a resolução de conflitos. E aí a gente escolheu esse tema para estar aqui hoje, que é a cultura de paz, por ser uma coisa tão
tão presente no nosso dia a dia, como o Ricardo é professor, eu também sou professor e temos vários professores nos assistindo nesse momento. Na verdade, a cultura de paz ele é um tema determinado pela própria Unesco, né? O termo cultura de paz, inclusive, ele significa aí o comprometimento de promover e vivenciar o respeito à vida e dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito, é a rejeição a qualquer forma de violência, o compartilhar de tempo e recursos com generosidade. Então, assim, hoje o Rotary Club ele tem nas suas áreas de enfoque um trabalho voltado para essa questão da cultura de paz, da promoção da paz e da resolução de conflitos, e ele está presente em vários lugares. Mas, Ricardo, me diz aí, como é, né, que você como rotariano, como é que o Rotary Paulista e como é que você, professor, também tem vivenciado essa cultura de paz? Você tem percebido esse respeito no seu dia a dia, na nossa vivência cotidiana? Se não, como é que a gente faz para mudar isso? Pois é, André, a gente tem várias maneiras de atuar e não apenas ficar na verborragia, na narrativa, no discurso fácil. O Rotary ele tem procurado fazer, intermediar ações que vão desde a sensibilização, através de palestras nas escolas, né, em contato, sobretudo, com os estudantes, porque nós acreditamos, assim como o Rotary, que as escolas têm um papel preponderante no sentido de formar e capacitar professores e alunos na questão da disseminação dos valores da cultura de paz. Você bem falou aí em relação à questão da Unesco e o esforço, enquanto o organismo multilateral, ela faz em propagar. Mas nós, enquanto rotarianos, nós, enquanto indivíduos, temos um papel indissociável também e importante no que tange a essa questão da nossa participação. A gente poderia citar que várias áreas do conhecimento, André, estão se esforçando. Você acabou de falar um aí, a questão da arbitragem, a questão da resolução e intermediação de conflitos na área do direito, né? Fazendo e promovendo acordos de interesses, né? Mútuos, interesses da sociedade. Você tem aí vários outros campos. Eu estou aqui no Hospital Ilha do Leite com a minha mãe, né? Como você falou, passando por um processo pós-cirúrgico, né, de internamento. E a saúde também é um outro campo que tem uma relação direta com a questão da paz. Como efetivamente se conseguir paz com a sociedade doente? Nós estamos vivendo isso agora no mundo. O chamado novo normal nada mais é do que um desafio ético de como nós vamos nos comportar depois que ultrapassarmos essa fase, né? Conviver com essa pandemia, conviver com esse problema, mas ela tem dilemas ético-morais que transcendem a questão da própria pandemia. Porque diz que você acabou de falar, da relação minha com o outro. Isso que a gente chama, e você como professor deve trabalhar muito isso, alteridade. Ou seja, alteridade enquanto respeito às diferenças. As diferenças que têm que ser não apenas respeitadas, mas convividas. Eu quero citar aqui somente a título de lembrança, porque essa obra que eu falei, Os Sete Caminhos da Paz, né, que o nosso querido Alberto Bittencourt até já falou muito sobre isso também, que é um rotariano. Ricardo, alguém perguntou aqui, eu não sei se foi a Rosânia, mas perguntou como é que poderia achar esse livro. Você tem essa informação? Olha, nas redes sociais ele está à venda naqueles sebos eletrônicos, né? Eu não sei se no Rotary Brasil, se eles ainda têm para vender, mas nos sebos eletrônicos, virtualmente, você pode solicitar, e é um livro, uma brochura, um livro pequeno, mas muito interessante. Veja, por exemplo, só para relembrar, o que é que eles falam dos 7 caminhos da paz? Ele aponta 7 diretrizes imprescindíveis na construção, segundo a visão do nosso fundador, mas segundo a visão da época, porque o livro foi lançado em 1959, ou seja, no pós-guerra. 1959, só para relembrar e contextualizar, nós vivíamos a chamada Guerra Fria, a bipolaridade entre o mundo capitalista e o mundo socialista, né? Então era um mundo que tinha praticamente 2 lados, ali no meio talvez a Suécia, os países neutros e tal. Mas quais seriam esses 7 caminhos? Primeiro, o que ele chama de caminho do patriotismo. Patriotismo entendido como amor aos valores cívicos, né? Como amor aos símbolos nacionais. Mas o que não quer dizer, André, nesse caso, xenofobia, que é uma outra questão importante. Mas a xenofobia é o sentimento arraigado, extremado, do patriotismo mal praticado. Talvez hoje,
aqueles que fizeram a pesquisa e consubstanciaram essa obra importante do Rotary, porque ela foi fruto de uma pesquisa nos Rotarys do mundo todo, talvez não desprezassem o valor do patriotismo, mas talvez eles colocassem ao lado do patriotismo um outro valor não menos importante, que é a visão internacionalista, porque nós somos, enquanto Rotary Internacional, uma entidade de caráter internacional. Então, temos que ter uma visão internacionalista. Meses atrás, André, uma amiga nossa que foi ex-presidente do Rotary, hoje não mais se encontra na nossa instituição, me perguntou assim, olha, fulano, mas o Rotary é uma instituição que nasceu nos Estados Unidos, então ela tem uma doutrina americanista e tal, Paul Harris e tal. Eu digo, minha amiga, o Rotary nasceu nos Estados Unidos, mas o Rotary é internacional. O Rotary não faz a propaganda nacionalista, vamos dizer assim, nem dos americanos, nem de país algum. Estamos presentes em mais de 200 e tantos países, né? Temos uma visão que respeita a autodeterminação dos povos, a democracia, os valores, a liberdade de expressão. Então, como dizer que nós somos americanistas? Nem somos defensor de país algum, no sentido mais, vamos dizer, não razoável da palavra. Então, patriotismo nesse sentido, André, patriotismo no sentido dos valores cívicos. Uma coisa que eu sempre falo, né, e sempre brinco muito com alguns amigos em relação a isso, que as pessoas falam muito de patriotismo e às vezes criticam os americanos, dizendo que eles são muito nacionalistas. Eu digo, não, mas eu não critico ele por ser nacionalista. Eu acho que nós devemos ser tão nacionalistas também quanto ele, mas no sentido do nosso país, que é o Brasil. Valorizar. Eu devo ter o orgulho de ser brasileiro, isso. E independente de quão maravilhosa, ou quão mais rica, ou quão melhor seja uma outra nação, eu particularmente bato no peito e adoro ser brasileiro e dou graças a Deus por ter nascido nessa terra maravilhosa. Com certeza. Mas, como você estava dizendo aí, falar de cultura de paz é falar de conflito, não tem como fugir, né? Uma coisa está ligada à outra. Até porque a gente trabalha a cultura de paz porque a gente tem um problema muito sério. O ser humano, você como historiador, né, como cientista político, sabe disso, que a política, primeiro, ela não é só partidária, nós vivemos de relações políticas em casa, no trabalho, na escola. Quando crianças, aprendemos muito cedo a falar dessa questão de conflito, de mediar os conflitos que a vida social nos dá. Então, como é que você está vendo hoje, Ricardo, esse atual momento, que a gente está aí nesse momento pandêmico, de certa forma, e a gente percebe, inclusive, que os conflitos eles têm aumentado, né, dentro das casas. Infelizmente, não é dado que orgulho é seu ninguém, a gente hoje percebe que, inclusive, a violência contra a mulher tem aumentado, a violência doméstica tem aumentado nesse momento pandêmico. Você acha que tem alguma forma da gente, quanto cidadão, quanto rotariano, estar fazendo essa intervenção, buscando melhorar esse momento para que a gente possa diminuir esses dados aí, que a gente possa ter um momento mais tranquilo? Com certeza, André. A gente costuma dizer que na história ela não dá voltas, né? Ela não retorna. Mas muitos dos acontecimentos que ressurgem, vamos dizer assim, não os fatos em si, mas trazendo valores que foram, talvez, esquecidos no passado e que são repaginados ou requentados atualmente. Então, a questão do preconceito e da intolerância, por exemplo, e desses conflitos étnico-raciais, né, eles ocorrem em determinadas épocas do mundo. E hoje parece que eles retomam de forma muito forte, independente do país. Você vê o caso aí dos migrantes, né, da África até a Europa. Você vê a questão aí da morte do afro-americano, o negro que foi morto daquela forma, que gerou toda uma onda de protestos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Não preciso falar que isso existe no Brasil, porque é recorrente, né? São Paulo, Rio, em todo o Brasil. O machismo, fruto dessa cultura patriarcal que nós temos, ao ponto da gente ver um estado que nem o Rio de Janeiro, reconhecidamente um dos estados mais violentos do Brasil, ter que criar, por exemplo, um vagão exclusivo no metrô para mulheres. Porque o assédio, né, sexual, moral, não só nos trens, no metrô, mas nos ônibus, nos coletivos, é algo que quem já andou de ônibus sabe, ou não precisa nem andar. É uma coisa, infelizmente, uma prática horrível. Então,
são questões às quais o Rotary tem se debruçado. E quando eu falo desse livro, dos 7 caminhos para a paz, né, para a construção da paz, uma das questões importantes é justamente 2 pontos que ele levanta, que é a questão do caminho da liberdade e do caminho da justiça. Nem a liberdade anda sem a justiça e nem a justiça pode andar sem a liberdade. Todos 2 são pressupostos importantes na construção dessa nova perspectiva de convivência mundial, de uma convivência baseada na paz em vários aspectos. Eu falei aqui do direito, mas uma das questões muito importantes que a Igreja Católica e outras igrejas cristãs criaram foi o movimento ecumenista, o ecumenismo, o hoje chamado diálogo interreligioso, ou seja, a convivência plural. E aí a própria Unesco, ela organiza há alguns anos, periodicamente, conferências internacionais de líderes religiosos mundiais, budistas, judeus, muçulmanos, cristãos, de todos os matizes religiosos. Qual a importância disso? A importância de discutir plataformas comuns. Nós temos diferenças, sim, mas como nós podemos construir pautas comuns? Como nós podemos construir plataformas de convivência diante da nossa diversidade? Construir unidades de pensamento, defesa da paz, defesa da soberania nacional, defesa de valores ético-morais, né, respeito à diversidade, à interculturalidade. Tudo isso a Unesco e outras organizações têm se debatido e têm organizado dentro dessa perspectiva. Isso é muito importante, André. Ricardo, e você acha que hoje isso tem sido trabalhado, né? Essa questão do respeito, essa questão de fazer as coisas acontecerem, lembrando sempre que o meu direito acaba quando o do outro, né, começa. Você acha que isso, na educação básica do nosso país, isso tem acontecido? Né? Como é que você está vendo esse cenário aí? Que a gente vai falar um pouquinho do pré-pandemia, né? E agora o pós-pandemia. Eu só vou pedir ao Dino Neto, que está aí perguntando, ele quer saber quando é que pode marcar para ter uma palestra sua. Dino, deixa aí o seu contato, você entra lá no direct do Rotary Recife Novas Gerações, deixa o seu contato, que a gente faz aí essa ponte, repassa, ou até mesmo no próprio Instagram aí do professor Ricardo Andrade, e a gente vai poder aí estar também lá prestigiando e ouvindo mais uma fala desse nosso companheiro no seu clube. Tá certo, Dino? Mas vai lá, Ricardo, diz aí pra gente. Olha, você fala de uma coisa importante, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você conhece bem, ela fala sobre esses princípios e essa necessidade de se estabelecer momentos de aprendizagem que não fixem apenas na sala de aula, né? Que tragam temas transversais, que tragam toda uma discussão sobre questões que dizem respeito a esses temas que a gente está debatendo aqui. Na verdade, do ponto de vista da efetivação, eu não preciso dizer para você que é professor, André, também, do ponto de vista do exercício da prática educacional, nós estamos ainda muito longe de estabelecer esses parâmetros, de fazer na prática com que efetivamente questões como essa, de alteridade, de respeito, de diversidade, elas sejam efetivas, né? Eu acho que tanto no ensino privado, mesmo com todo o avanço da educação particular, né, no nosso país, e mesmo diante da melhoria em alguns estados da educação pública, como aqui em Pernambuco, é inegável, as escolas integrais e tal, isso é algo que a gente precisa trabalhar mais. E por isso que eu acho que o Rotary tem um papel indiscutivelmente importante nesse processo, que é o de se credenciar, que ele já é credenciado, mas de se habilitar a fazer com que outros profissionais de várias áreas possam discutir essa questão, né? Profissionais da área médica, eu estou aqui no hospital, mas questões ligadas à bioética, por exemplo, a questões ligadas a várias profissões, né? Que dizem respeito e precisam ser disseminadas para que esse sentimento de respeito e de alteridade ele possa ser construído, pactuado na sociedade através de ações solidárias, humanitárias, cidadãs. Porque momentos de sensibilização são importantes. Mas é claro que uma palestra ou outra, ela vai formando o indivíduo, mas ela não é capaz por si só de transformar as pessoas. As pessoas, elas são transformadas também quando elas atuam mais diretamente, de forma como nós, sem querer aqui tirar o mérito de outras instituições, mas nós do Rotary, notadamente, temos uma expertise na questão da ação social e de vários outros meios, de convidar e de fazer com que as pessoas se sintam úteis, no sentido de serem proativas. Eu acho que isso é importante, André.
Qual foi o ano, Ricardo, que você entrou para o Rotary? Olha, eu tenho 4 anos de Rotary. Passei um ano afastado, porque eu passei morando na cidade de Pombos, né? Eu trabalho em Vitória de Santo Antão, e também colaboro com meu pai numa empresa que ele tem aqui de publicidade. Mas nesses 4 anos de Rotary a gente tem aprendido muito, sobretudo com os ex-presidentes, com as pessoas que têm essa experiência. Nosso clube em Paulista tem 48 anos, vai fazer 50 anos daqui a pouco. Padrinho do Rotary Janga, que também fica em Paulista, que é outro clube importante, que tem ações também muito notadas na sociedade paulistense. Mas é pouco tempo. Você tem quantos, por exemplo? Você já deve ter uns 20, né, André? A parte de família rotária, eu acho que eu já estou por aí realmente, né? Porque eu entrei no Rotary Clube, entrei no Rotaract Clube Gravatar no ano Ah, 2001. E Rotary eu já tenho meus 6, 7 anos aí. Mas e olha enfim. que o Rotaract de Gravatá tem uma tradição, né, de formação de quadros Sim, rotários sim, muito sim, né? do Estado, né? Muito me orgulho. A presidente dele, a Aline, a ex-presidente dele estava por aqui. Realmente muito me orgulho de ter feito parte dessa família aqui de Gravatá. É um lugar maravilhoso para se morar e é um lugar que a gente tem grandes amigos. Mas voltando lá.